Ela engravidou e o marido pediu separação total de bens. Assim começa a história de Clara Andrade, 32 anos, professora dedicada da Zona Norte de São Paulo. Grávida do primeiro filho, ela vê o casamento com Ricardo Meirelles, 38, advogado ambicioso, desmoronar quando ele exige dividir todos os bens. Entre a dor e a incerteza, Clara encontra apoio inesperado em Caio, 35, médico recém-chegado ao bairro, que também carrega suas próprias marcas do passado. Clara precisará descobrir até onde vai sua força para proteger o filho e reinventar a própria vida. Olá, me chamo Roberto e gosto muito de te ver por aqui. Deixe seu nome e a cidade de onde está ouvindo essa história nos comentários. Vamos lá! O silêncio da manhã parecia diferente naquela terça-feira. Clara Andrade, 32 anos, permanecia imóvel diante da pia do banheiro, as mãos trêmulas segurando o teste de farmácia. Duas linhas cor-de-rosa, bem nítidas. O coração disparou. Não era susto, exatamente. Era um turbilhão de sentimentos, alegria, medo, ansiedade. Ela sempre sonhara em ser mãe, mas não esperava que fosse agora, no meio de tantas incertezas. Será que ele vai ficar feliz? Será que vai reagir como eu sonhei tantas vezes? Pensava, olhando o próprio reflexo. Respirou fundo e saiu do banheiro. A cozinha estava tomada pelo aroma de café fresco. O sol atravessava a cortina clara, desenhando feixes de luz sobre a mesa arrumada. Ricardo Meirelles, 38 anos, seu marido há 8, estava sentado, impecável como sempre. Gravata azul marinho, relógio caro reluzindo, jornal aberto diante dele. Era um homem bonito, de presença marcante. Mas nos últimos meses, Clara notara nele uma distância. O sorriso dele, antes tão fácil, parecia ter se perdido em meio às reuniões intermináveis e aos compromissos do escritório. Ela ficou alguns segundos só observando. Queria gravar aquele momento. Queria acreditar que dali em diante tudo mudaria para melhor. Ricardo, começou, a voz trêmula. Ele ergueu os olhos, sem largar o jornal. O que foi, Clara? Ela respirou fundo. Eu tenho uma notícia. Eu tô grávida. O jornal escorregou lentamente da mão dele. Ricardo piscou uma vez, duas. Não houve sorriso, nem surpresa alegre. Apenas um silêncio pesado. Grávida. Repetiu, como se confirmasse algo indesejado. Sim. Ela sorriu, tímida. Nosso bebê. Esperava um abraço, uma lágrima, um eu te amo. Mas Ricardo se recostou na cadeira, levando a mão ao queixo. Caminhou até a janela, encarou a rua lá fora, o movimento dos carros, e disse: Isso muda tudo. Clara tentou aliviar a tensão. Claro que muda. É o que a gente sempre quis. Vai ser lindo. Ele se virou devagar. Não agora. E, se for para acontecer, precisamos colocar tudo no lugar. Como assim? Perguntou, confusa. Quero separação total de bens. Falou com firmeza. A frase caiu como um soco. Ricardo, você tá falando sério? Mais do que nunca. Sou advogado. Sei como essas coisas funcionam. Se um dia der errado, não quero confusão. Clara sentiu o coração apertar. Você tá preocupado com o quê? Comigo. Com o bebê. Ou com o seu dinheiro? Clara, não dramatiza. A voz dele soava fria. É uma medida de segurança. Ela se levantou, os olhos marejados. Segurança para quem? Porque para mim isso soa como desconfiança. Ricardo desviou o olhar. O celular vibrou sobre a mesa. Ele atendeu. Já tô a caminho. Disse, desligando rápido. Ajeitou a gravata diante do espelho da sala e concluiu. Pense bem. É pro nosso bem. E saiu, deixando para trás apenas o perfume caro e um silêncio sufocante. Clara encostou-se à bancada. As lágrimas caíram. Aquele deveria ser o dia mais feliz da sua vida, mas a sensação era de vazio. Será que conheço mesmo o homem com quem me casei? Enquanto se perguntava isso, flashes invadiram sua mente. Lembrou do dia em que conheceu Ricardo, em uma festa da faculdade de Direito. Ele era encantador, cheio de planos. No início do casamento, passavam horas conversando sobre o futuro, sobre os filhos que teriam, sobre a casa dos sonhos. Mas, com o tempo, a frieza tomou conta. As viagens românticas foram substituídas por plantões de trabalho, e os abraços demorados por toques rápidos e distraídos. A campainha tocou, interrompendo seus pensamentos. Ela enxugou o rosto com pressa. Ao abrir a porta, deparou-se com um homem segurando uma caixa. Tinha cerca de 35 anos,
cabelos castanhos curtos, olhar firme e ao mesmo tempo gentil. Oi, desculpa incomodar. Sou o Caio, do 34. Me mudei ontem. É que o gás aqui não tá funcionando. Me falaram que você conhece o zelador. Clara tentou sorrir. Claro, entra, eu te passo o contato. Caio entrou com um ar educado, mas percebeu de imediato os olhos vermelhos dela. Não comentou nada, apenas agradeceu. Desculpa aparecer assim. É que tô meio perdido ainda. Disse, olhando em volta. Você parece já morar aqui há bastante tempo. Quase 4 anos. Respondeu Clara, tentando soar natural. Houve um breve silêncio. Caio a encarou, como se quisesse perguntar se estava tudo bem, mas respeitou. Obrigado mesmo pela ajuda. Disse, pegando o número do zelador que ela anotara num papel. Se precisar de alguma coisa, pode me chamar também. Quando ele saiu, Clara fechou a porta devagar. Encostou a testa na madeira, respirando fundo. Não sabia explicar, mas aquela troca rápida de olhares trouxe algo que ela não sentia fazia muito tempo, alguém que realmente a enxergava. E sem saber, aquele pequeno encontro seria o primeiro passo para mudar toda a sua vida. Naquela noite, Clara custou a dormir. O apartamento estava mergulhado em silêncio, mas dentro dela havia uma tempestade. Ricardo chegou tarde, como sempre. O barulho da chave girando na fechadura fez prender a respiração, mas quando ele entrou, limitou-se a deixar a pasta sobre o aparador e soltar um seco. Boa noite. Sem um beijo, sem um toque. Clara fingiu dormir, mas os olhos permaneceram abertos. Observou de canto quando ele trocou de roupa e se deitou ao lado dela. O homem com quem dividira os últimos 8 anos parecia agora um estranho. No escuro, acariciou a própria barriga ainda lisa. Eu vou te proteger, meu filho. Nem que seja sozinha. Na manhã seguinte, Ricardo já não estava. Apenas um bilhete deixado em cima da mesa de cabeceira. Reunião cedo. A gente conversa depois. Clara levantou-se devagar, tomou banho e, enquanto tomava café, decidiu que não deixaria o peso daquela dor tomar conta do seu dia. Pegou a bolsa, vestiu-se com uma saia leve e uma blusa azul e seguiu para a escola onde lecionava. O caminho pela movimentada Zona Norte era quase automático. Ônibus cheio, crianças uniformizadas nas calçadas, o cheiro de padaria invadindo as ruas. Era nesse cotidiano que Clara se sentia viva, útil. Na sala de aula, as vozes animadas dos pequenos a receberam com afeto. Professora, você cortou o cabelo, disse uma aluna, rindo. Clara sorriu. Cortei sim. E vocês vão cortar o silêncio agora, porque hoje a gente tem bastante coisa para aprender. Durante aquelas horas, conseguiu esquecer um pouco da angústia. Mas, ao ouvir 2 mães conversando sobre gravidez no portão da escola, o coração dela apertou de novo. Pensou em Ricardo e na frieza dele diante da notícia. De volta ao prédio, no fim da tarde, Clara encontrou Caio no elevador. Ele segurava sacolas de supermercado. Oi, vizinha. Cumprimentou, sorridente. Conseguiu resolver tudo ontem. Consegui, sim. Obrigada. Respondeu, educada. O elevador subiu lentamente. Caio, percebendo o semblante cansado dela, arriscou. Desculpa a pergunta, mas você parece meio triste. Tá tudo bem? Clara hesitou. Não queria abrir o coração para alguém que mal conhecia. Mas a voz dele soava tão sincera que acabou soltando. Tô passando por uns dias difíceis. Mas vai passar. Ele assentiu, respeitoso. Se precisar conversar, às vezes faz bem dividir. Eu também sei como é. O olhar dele ficou por um instante perdido, como se lembrasse de algo doloroso. Mas o elevador parou no andar dela e a conversa se encerrou. Em casa, Clara encontrou Ricardo novamente imerso em papéis. Ricardo, a gente precisa conversar, disse, firme. Ele não levantou os olhos. Agora não, Clara. Não existe agora não. Eu tô grávida, Ricardo. Nosso filho vai nascer, quer você queira ou não. E eu já disse, vamos organizar as coisas. Não vou permitir que isso atrapalhe minha vida profissional. As palavras caíram como pedras. Clara respirou fundo, contendo as lágrimas. E a minha vida, Ricardo? A nossa família? Você dramatiza demais. Respondeu, seco, arrumando a gravata. Vou me atrasar. A porta se fechou novamente. Clara ficou parada, em silêncio, com a sensação de que um abismo se abria sob seus pés. Naquela noite, ligou para a mãe, Dona Lourdes, que morava em Sorocaba. Não contou tudo,
Apenas disse: "Mãe, eu tô grávida. Minha filha." A voz da mãe veio carregada de emoção. "Isso é a melhor notícia do mundo." As lágrimas escorreram. Só espero que dê tudo certo." Após desligar, Clara se sentiu um pouco mais acolhida. Mas, ao olhar para o celular, notou que Ricardo não havia mandado sequer uma mensagem. Dias se passaram, todos iguais. Ele chegava tarde, evitava conversas, e cada vez mais a ideia da separação total de bens pairava sobre eles como uma sombra. Clara, enquanto isso, lutava para manter a rotina e cuidar de si e do bebê. Numa tarde chuvosa de sábado, enquanto descia para buscar correspondências, encontrou Caio novamente no hall. Ele estava molhado, carregando um guarda-chuva quebrado. "Parece que São Pedro não tá de bom humor hoje." Brincou ele. Clara sorriu pela primeira vez em dias. "Verdade. Quer subir para tomar um café? Tá cedo ainda." "Se não for incômodo," respondeu, um pouco surpreso. No apartamento, a conversa fluiu leve. Descobriu que Caio era médico, recém-transferido de um hospital no interior para São Paulo. Havia perdido o pai recentemente e decidiu recomeçar a vida ali. "Eu precisava de um lugar novo, onde pudesse respirar", confessou, olhando pela janela. Clara se viu refletida naquela frase. "Eu também ando precisando respirar", disse, quase num sussurro. O silêncio que se seguiu não foi constrangedor. Pelo contrário. Era como se ambos compartilhassem um segredo invisível. Quando Caio foi embora, Clara sentiu-se estranhamente mais leve. Mas, no fundo, sabia que sua vida estava prestes a entrar num conflito ainda maior. Na manhã de segunda-feira, Clara acordou com um enjoo forte. O cheiro do café que vinha da cozinha, preparado por ela mesma instantes antes, a fez correr para o banheiro. Sentada no chão frio, abraçada aos joelhos, deixou as lágrimas caírem. Não era só o mal-estar da gravidez, mas também o peso de carregar tudo sozinha. Quando conseguiu se recompor, encontrou Ricardo já saindo para o trabalho. Ele vestia o mesmo terno cinza de sempre, pasta na mão e olhar distante. "Ricardo, eu não tô me sentindo bem", disse, numa tentativa de arrancar alguma reação. Ele a olhou rapidamente. "É normal, Clara. Gravidez dá isso. Descansa." E saiu, como se aquilo fosse o suficiente. Sozinha, ela pensou em ligar para a mãe, mas hesitou. Não queria preocupá-la logo no início. Em vez disso, tomou um chá e tentou se concentrar nas atividades da escola. Na hora do intervalo, recebeu uma mensagem inesperada. "Oi, é o Caio. Só queria saber se você tá bem. Ontem parecia um pouco preocupada." Clara sentiu o coração acelerar. Respondeu: "Obrigada. Tô bem, só um pouco enjoada. Coisas da gravidez." Em seguida, recebeu: "Se precisar de qualquer coisa, pode me chamar. Já enfrentei isso de perto com minha irmã, sei como pode ser difícil." O cuidado dele a surpreendeu. Ficou alguns minutos olhando para a tela, pensando como um vizinho recém-chegado se mostrava mais atento do que o próprio marido. À noite, Ricardo voltou mais tarde do que de costume. Clara decidiu não se calar. "A gente precisa conversar sobre o bebê, Ricardo." Ele largou a pasta sobre o sofá. "Clara, tô exausto. Amanhã a gente fala." "Não, amanhã não. Você não pode agir como se nada estivesse acontecendo. Já falei o que penso. Vamos organizar tudo no contrato." Respondeu, frio, como se falasse de uma reunião qualquer. Clara o encarou, o coração apertado. "Você não me abraçou nenhuma vez desde que contei que tô grávida. Nem perguntou como eu tô me sentindo." Ricardo suspirou, impaciente. "Clara, eu trabalho 10 horas por dia para sustentar essa casa. Não posso me perder em sentimentalismos." Ela fechou os olhos, engolindo o choro. "Isso não é sentimentalismo. Isso é nosso filho." O silêncio se fez pesado. Ele pegou o celular e começou a responder mensagens, encerrando a conversa sem mais uma palavra. Dias depois, num fim de tarde chuvoso, Clara saiu para comprar algumas coisas na padaria do bairro. No caminho, encontrou Caio, que voltava do hospital. "Oi, vizinha", disse ele, abrindo um sorriso caloroso. "Como você tá?" "Um pouco cansada, mas sobrevivendo", respondeu, tentando disfarçar a melancolia. "Quer carona de volta?" ofereceu, mostrando o carro estacionado próximo. Ela hesitou, mas acabou aceitando. Durante o curto trajeto, a conversa foi leve. Caio falava com naturalidade, e Clara sentiu que podia respirar perto dele.
Você tem um brilho diferente, sabia? Comentou Caio de repente, olhando-a de soslaio. Parece que carrega algo muito precioso. Clara sorriu, surpresa. Acho que é o bebê. É. Mas também é você. Ela desviou o olhar, sentindo as bochechas corarem. Não lembrava a última vez que alguém a olhara com tanta ternura. Naquela noite, ao chegar em casa, encontrou Ricardo novamente no telefone. Falava baixo, mas Clara percebeu o tom íntimo da conversa. Quando ele a viu, interrompeu rapidamente. Quem era? Ela perguntou, desconfiada. Um cliente. Respondeu, seco. Mas Clara sentiu que havia algo além. Ricardo, eu não sei mais se conheço o homem que casei. Ele ergueu as sobrancelhas, com um ar de desdém. Você anda sensível demais. É a gravidez. Clara respirou fundo. Pode até ser. Mas eu sei quando tô sendo deixada de lado. Ricardo não respondeu. Pegou a chave do carro e disse apenas: preciso resolver uma coisa. Não me espera acordada. Quando a porta se fechou, Clara sentiu o peso da solidão cair sobre ela novamente. Foi até a varanda, observou as luzes da cidade e abraçou a barriga, como se pudesse proteger aquele pequeno ser de todo o resto. E, sem perceber, pensou em Caio. No jeito que ele a olhou, nas palavras gentis. Sentiu culpa, mas também um sopro de esperança. Horas depois, deitada, Clara decidiu. Se Ricardo não quer estar presente, eu vou encontrar minha força sozinha. E, se preciso, com quem realmente se importa. Ela não sabia ainda, mas esse pensamento seria o início de uma mudança irreversível em sua vida. O sábado amanheceu nublado, mas Clara decidiu que não passaria o dia trancada em casa. Precisava respirar. Tomou banho, vestiu um vestido florido que guardava para ocasiões especiais e prendeu o cabelo em um coque simples. Quando se olhou no espelho, percebeu que havia algo de novo em si mesma, talvez uma leveza forçada, talvez a tentativa de não se deixar afundar. Ricardo ainda dormia. Chegara a tarde da noite anterior, com um cheiro forte de álcool e perfume feminino que não era o dela. Clara fingiu não perceber, mas as suspeitas começavam a ganhar forma. Desceu para tomar café na padaria da esquina. Sentou-se à mesa perto da vitrine de pães, pedindo um pingado e uma média com manteiga. Observava as pessoas entrando e saindo, casais rindo juntos, famílias barulhentas, e sentiu vazio ao lado dela. Foi quando ouviu uma voz familiar. Posso me sentar? Era Caio, com um sorriso discreto e o cabelo ainda úmido, provavelmente do banho. Claro. Respondeu, surpresa. Que coincidência. O bairro é pequeno. Disse ele, brincando. Além disso, a padaria daqui é famosa pelo pão de queijo. Clara riu, pela primeira vez em dias. Conversaram sobre coisas leves, música, livros, infância. A naturalidade dele a fez esquecer por alguns minutos o peso que carregava. Sabe, você deveria sorrir mais. Disse Caio, após um gole de café. Seu rosto muda completamente. Ela desviou o olhar, constrangida. Ultimamente tem sido difícil. Acredito. Mas não deixa que isso apague quem você é. Falou com firmeza, como quem entendia a dor dela sem precisar de detalhes. O coração de Clara bateu mais forte. Havia uma conexão ali, silenciosa, mas real. Quando voltou para o apartamento, encontrou Ricardo no sofá, mexendo no celular. Onde você estava? Perguntou, sem levantar os olhos. Na padaria. Respondeu, calma. Sozinha? Clara hesitou um instante, mas respondeu a verdade. Não. Encontrei o Caio, nosso vizinho. Tomamos café juntos. Ricardo largou o celular e a encarou, o semblante fechado. Esse cara, você mal conhece. Foi só um café, Ricardo. Disse, firme. E já que tocou no assunto, faz tempo que você não se importa em tomar nada comigo. Ele bufou, irritado, e voltou ao celular. Não começa, Clara. Aquela indiferença doía mais que qualquer discussão. No início da semana, Clara encontrou um envelope jogado sobre a mesa do escritório de Ricardo. Não era curiosa, mas algo a impulsionou a olhar. Ao abrir, encontrou uma cópia de um contrato pré-nupcial modificado, já com a cláusula de separação total de bens. Seu nome estava ali, ainda sem assinatura. O coração dela gelou. Ele já preparou tudo, como se minha gravidez fosse apenas um detalhe burocrático. Naquele mesmo dia, à noite, tentou conversar. Ricardo, encontrei aquele contrato. Eu ia te mostrar. Disse, sem se incomodar.
Você acha mesmo que nosso filho merece nascer num ambiente onde a gente já está se protegendo um do outro? Ele ergueu os ombros. O que eu acho é que precisamos ser práticos. Práticos. A voz dela subiu, embargada. Isso não é sobre papel, é sobre amor. Amor não paga conta, Clara. A frase foi como uma lâmina. Ela engoliu o choro e se retirou para o quarto. Dias depois, ao voltar da escola, Clara encontrou Caio sentado na pracinha em frente ao prédio, lendo um livro. Posso me juntar? Perguntou, tímida. Ele sorriu. Sempre. Sentou-se ao lado dele e, por alguns instantes, apenas observou as crianças brincando. Você tá diferente hoje, comentou Caio. Mais triste. Clara respirou fundo. É difícil fingir que tá tudo bem quando não tá. Não precisa fingir comigo, respondeu, olhando-a nos olhos. Foi nesse momento que ela sentiu uma confiança crescer. Não contou tudo, mas disse o suficiente. Eu achei que a gravidez fosse unir meu casamento. Mas, pelo jeito, só escancarou o quanto a gente tá distante. Caio manteve o silêncio respeitoso, apenas assentindo. Depois, disse baixinho. Às vezes, a vida mostra que não é a gente que se afasta. São os outros que nunca estiveram realmente perto. As palavras dele ficaram ecoando na mente dela. À noite, de volta em casa, Clara notou que Ricardo havia saído novamente sem avisar. Na mesa, encontrou o celular dele esquecido. A tela se acendeu com uma notificação de mensagem. Foi maravilhoso ontem. Já com saudade. O coração dela disparou. Não havia nome, apenas um número desconhecido. As mãos tremiam, mas Clara não conseguiu abrir a conversa. Guardou o celular no lugar e sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Sozinha, deitou-se no sofá, abraçando a barriga. Lágrimas silenciosas escorriam, mas, ao mesmo tempo, a lembrança do olhar de Caio naquela tarde a impedia de desmoronar por completo. No fundo, sabia, os segredos de Ricardo estavam apenas começando a vir à tona. O domingo amanheceu pesado. O apartamento estava mergulhado em silêncio, mas para Clara o silêncio gritava mais que qualquer discussão. Ela passou a mão pela barriga ainda discreta e se perguntou se um dia Ricardo se importaria com aquele pequeno ser que crescia dentro dela. Quando ele saiu para uma reunião, em pleno domingo, Clara aproveitou para arrumar o escritório. Entre papéis e documentos, encontrou um recibo de restaurante caro, datado da noite anterior. Ela sabia que Ricardo dissera ter ficado até tarde no escritório. O estômago dela se revirou. Será que eu preciso mesmo de provas? Meu coração já sabe. O barulho da campainha a tirou dos pensamentos. Ao abrir, deu de cara com Caio, sorrindo, carregando uma sacola de frutas. Bom dia, vizinha, disse, animado. Comprei demais na feira. Achei que você podia aproveitar. Clara tentou sorrir. Nossa, obrigada. Você não precisava. Precisar não precisa. Mas eu quis. Respondeu, com simplicidade. Enquanto ele organizava algumas frutas na cozinha, Clara percebeu como a presença dele iluminava o ambiente. Como você tá? Perguntou, olhando-a com atenção. Clara hesitou. Dias difíceis. Quer conversar? Insistiu, gentil. Ela respirou fundo. Caio, eu acho que o Ricardo não está sendo sincero comigo. Ele permaneceu em silêncio, apenas aguardando. Encontrei mensagens, recibos. E, ao invés de se alegrar com a gravidez, ele só fala em contrato. Parece que não me ama mais. Caio apoiou a mão sobre a dela, num gesto respeitoso. Você não merece viver uma vida em que precisa implorar por amor. As palavras bateram fundo. Clara desviou o olhar, sentindo os olhos marejarem. À noite, Ricardo chegou. Trazia no bolso o celular que, dias antes, deixará em casa. Clara tentou não demonstrar nada, mas a dúvida consumia sua mente. Ricardo, a gente precisa conversar, disse, séria. Sobre o que agora? Respondeu, largando a chave sobre a mesa. Sobre nós. Eu sinto que tem algo errado. Ele riu de leve, um riso sem alegria. Você anda paranoica, Clara. Não é paranoia. É falta de verdade. Ela disse, firme. Você anda distante, chega tarde, evita falar comigo. Até quando isso vai continuar? Ricardo suspirou, tirando o paletó. Eu já disse, é o trabalho. Você devia confiar em mim. Confiar? Os olhos dela encheram-se de lágrimas.
Como confiar em alguém que reagiu com frieza à maior notícia da nossa vida? Ele a olhou com impaciência. Eu só quero que tudo esteja no lugar, Clara. É pedir muito. É pedir que eu aceite viver um casamento sem amor. Ela rebateu, corajosa. Por um momento, o olhar dele endureceu. Se não tá feliz, talvez devêssemos repensar tudo. A frase ficou ecoando, cruel, no coração dela. Na manhã seguinte, Clara chegou à escola exausta. Tentava disfarçar o inchaço dos olhos, mas a colega de sala, Helena, percebeu. Tá tudo bem, Clara? Tô sim, só noites mal dormidas. Respondeu, evitando detalhes. Mas durante a aula, enquanto ensinava as crianças a escreverem pequenas redações, percebeu que sua vida parecia uma folha em branco que alguém estava tentando rasgar. Ao voltar para casa, encontrou Caio no hall. Ele percebeu imediatamente o abatimento dela. Quer dar uma volta na praça? O ar fresco pode ajudar. Clara aceitou. Caminharam em silêncio por alguns minutos, até que ela desabafou. Às vezes sinto que tô presa num casamento que já acabou, só não me contaram ainda. Caio a olhou com seriedade. Você precisa pensar no que realmente quer, não no que esperam de você. A frase ficou ecoando na mente dela. Naquela noite, Ricardo saiu novamente, dizendo ter uma reunião importante. Clara, sozinha, caminhou pelo apartamento escuro. Olhou a mesa posta só para os porta-retratos do casamento sorridente e sentiu um aperto no peito. Pegou o celular e, sem pensar muito, mandou uma mensagem para Caio. Obrigada pela caminhada hoje. Me fez bem. Ele respondeu quase imediatamente. Você merece se sentir bem todos os dias, Clara. Um calor estranho percorreu seu corpo. Pela primeira vez em muito tempo, ela adormeceu com um sorriso tímido no rosto, ainda que carregado de dúvidas. Mas, no fundo, sabia que aquela felicidade repentina era frágil. Ricardo escondia algo. E mais cedo ou mais tarde, a verdade viria à tona. Era uma terça-feira nublada quando Clara encontrou o primeiro rastro concreto da mentira de Ricardo. Estava organizando lavanderia quando ouviu o celular dele vibrar no bolso do paletó pendurado. Por um instante, tentou resistir, mas a tela se acendeu e o coração dela disparou. Uma mensagem curta. Hoje, no mesmo lugar, não vejo a hora. O chão pareceu sumir sob seus pés. Clara fechou os olhos, as mãos trêmulas. A vontade era de gritar, mas engoliu o choro. Guardou o celular de volta no bolso, como se assim pudesse fingir que não vira. Sentou-se na beira da cama, as pernas bambas. O quarto parecia girar. Pensou em ligar para a mãe, mas imaginou a aflição de Dona Lourdes. Eu não posso preocupar a mamãe agora. Tenho que aguentar. À noite, Ricardo chegou animado, algo incomum. Beijou-a rapidamente no rosto e sentou-se para jantar. Tá bonita hoje, disse, entre uma garfada e outra. Clara arqueou as sobrancelhas. Bonita? Faz semanas que você não me diz isso. Ele riu, tentando soar natural. É que ando distraído. Ela apenas assentiu, sem coragem de confrontá-lo. Mas por dentro, a revolta crescia. Enquanto lavava a louça, flashes vieram à memória. O início do namoro, quando Ricardo a buscava de carro só para surpreendê-la depois das aulas. O casamento, a viagem de lua de mel em Gramado, quando ele jurou que a faria feliz para sempre. As promessas ecoavam como zombaria agora. No dia seguinte, após a aula, Clara passou na casa da mãe de uma aluna para entregar uns materiais. Ao sair, viu Ricardo do outro lado da rua. Estava dentro de um carro preto, rindo ao telefone. Pelo reflexo do vidro, parecia feliz de verdade, algo que há tempos não demonstrava em casa. Ela se escondeu atrás de uma árvore, o coração aos pulos. Não conseguiu ouvir, mas viu o sorriso dele. Um sorriso que ela mesma não recebia há meses. Quando o carro arrancou, as lágrimas finalmente caíram. Eu não tô imaginando. Ele realmente tá com alguém. De volta ao prédio, encontrou Caio no elevador. O médico percebeu o olhar marejado dela. Clara, aconteceu alguma coisa? Ela tentou disfarçar. Só cansaço. Mas a voz embargada a entregava. Caio segurou levemente o braço dela, num gesto de cuidado. Você não precisa fingir comigo. Clara respirou fundo, quase cedendo. É difícil, difícil demais. Ele apenas assentiu, respeitando o silêncio que se seguiu. À noite, Ricardo entrou no quarto já tarde. Clara, deitada, fingiu dormir. Ele tomou banho,
Deitou-se e virou de costas para ela. O cheiro de perfume feminino, adocicado, ainda estava em sua roupa. Clara abraçou a barriga, lágrimas silenciosas escorrendo pelo travesseiro. Eu prometo que vou cuidar de você, meu filho. Mesmo que eu precise fazer isso sozinha. Sussurrou baixinho. Nos dias seguintes, a tensão só aumentou. Ricardo parecia cada vez mais distante, sempre com justificativas prontas, reuniões, clientes, jantares de negócios. Clara, ao mesmo tempo, sentia-se cada vez mais acolhida pelas conversas rápidas com Caio. Numa tarde chuvosa, Caio apareceu em sua porta com uma sopa que ele mesmo preparara. Achei que você podia gostar, disse, sorrindo, com uma naturalidade que a desarmou. Você não precisava, respondeu Clara, emocionada. Eu quis. Repetiu, como da primeira vez. Enquanto conversavam, Clara se pegou rindo. Era um riso verdadeiro, coisa que não fazia há semanas. Faz tempo que eu não vejo você sorrir assim, comentou Caio, olhando-a com doçura. Ela desviou o olhar. Acho que eu tinha esquecido como se faz. Por um instante, os olhos deles se encontraram e nenhum dos dois falou nada. Mas o silêncio dizia muito. Quando Caio foi embora, a casa pareceu mais fria sem a presença dele. No sábado, Ricardo anunciou de repente. Tem um congresso em Campinas. Volto domingo à noite. Clara o encarou, séria. Congresso. Você nunca falou disso antes. Surgiu de última hora. Respondeu, evitando seus olhos. Ela sentiu, mas a desconfiança já estava cravada. Naquela noite, mandou mensagem para Caio. Tá em casa? A resposta veio quase instantânea. Tô sim. Precisa de alguma coisa. Só conversar. Minutos depois, estavam na sala dela. Clara contou, sem esconder mais nada, sobre o contrato, sobre as mensagens, sobre a frieza de Ricardo. Caio a ouviu atentamente. Quando ela terminou, lágrimas escorriam pelo seu rosto. Clara, você é uma mulher incrível. Não deixa que ele faça você acreditar no contrário. Ela fungou, enxugando o rosto. Eu só queria que ele tivesse ficado feliz com nosso filho. Só isso. Ele não sabe a sorte que tem. Disse Caio, num tom baixo, quase um sussurro. Os olhos dele se encontraram, carregados de algo que nenhum ousava nomear. Clara desviou, nervosa. Eu não posso, murmurou. Eu sei. Respondeu Caio, respeitoso. Só quero que você saiba, não tá sozinha. Naquela noite, sozinha na cama, Clara refletiu. Eu não sei se consigo continuar vivendo desse jeito. Mas também não sei se tenho forças para começar de novo. E, pela primeira vez, imaginou a possibilidade de um futuro sem Ricardo. Clara acordou cedo naquela segunda-feira, mas não por vontade própria. Passará a madrugada em claro, ouvindo o som distante da chuva contra a janela e pensando em Ricardo, em Caio, e no futuro incerto que a esperava. O celular vibrou na mesinha de cabeceira. Uma mensagem de Ricardo. Hoje vou chegar tarde. Não me espera. Nenhum bom dia, nenhum como você está. Apenas um aviso frio, seco. Clara fechou os olhos e suspirou. A cada dia, a distância entre eles parecia um abismo. Na escola, Clara se esforçava para manter o sorriso diante das crianças. Mas até elas percebiam a melancolia da professora. Tá triste, professora? Perguntou um aluno, olhando-a com inocência. Clara respirou fundo e sorriu. Só cansada, meu amor. Vamos abrir o caderno na página 20. Por dentro, o coração gritava. Ao sair, decidiu passar na farmácia. Precisava de vitaminas recomendadas pela obstetra. Enquanto esperava na fila, ouviu duas mulheres comentando sobre fidelidade e traição. O sangue gelou. Sentiu-se exposta, como se estivessem falando dela. No caminho de volta, encontrou Caio saindo do prédio. Clara, disse, surpreso, segurando uma sacola de compras. Que bom te ver. Quer ajuda com as coisas? Ah, obrigada. Só uns remédios e vitaminas. Respondeu, tentando sorrir. Eles subiram juntos. Durante a conversa no elevador, Caio comentou. Sabe, às vezes a gente passa tanto tempo cuidando dos outros que esquece de cuidar da gente mesmo. Clara olhou, emocionada. Eu tô tentando. Mas é difícil quando se sente sozinha. Você não tá sozinha. Respondeu, firme, olhando nos olhos dela. Aquelas palavras ficaram ecoando no coração dela. Mais tarde, já em casa,
Clara foi pegar um documento na gaveta do escritório de Ricardo e encontrou algo que a deixou sem chão, uma conta de hotel em Campinas, datada exatamente do fim de semana do suposto congresso. O quarto estava reservado para 2 pessoas. As mãos dela tremiam. O ar parecia faltar. Sentou-se na poltrona, encarando o papel. Então é isso, eu não estava errada. Quando Ricardo chegou à noite, ela ainda segurava o papel. O que é isso, Ricardo? Perguntou, a voz firme, quase fria. Ele parou, surpreso, mas recuperou a postura rapidamente. Isso não é da sua conta. Não é da minha conta. Clara ergueu o papel, a voz embargada. Você some o fim de semana inteiro, volta cheirando a perfume, e acha que eu não vou descobrir? Você tá exagerando. Disse, ríspido. É trabalho. Trabalho em hotel, Ricardo. Com reserva para 2 pessoas. Ele se aproximou, tentando arrancar o papel da mão dela, mas Clara recuou. Não mente mais para mim. Eu mereço a verdade. Ricardo respirou fundo, irritado. A verdade. Você não aguentaria ouvir. Então tenta. Desafiou, com lágrimas nos olhos. Mas ele desviou o olhar, jogou a pasta no sofá e foi direto para o quarto. Não agora, Clara. O som da porta se fechando foi como uma sentença. Desnorteada, Clara saiu para caminhar. A noite estava fresca, e o vento leve parecia acalmar a dor que explodia dentro dela. Sentou-se na pracinha em frente ao prédio. Logo, Caio apareceu, como se o destino o tivesse colocado ali. Tá tudo bem? Perguntou, sentando-se ao lado dela. Clara não conseguiu responder de imediato. As lágrimas rolaram silenciosas. Ele tá me traindo, Caio. Confessou, quase num sussurro. Caio fechou os olhos, como se sentisse a dor dela. Eu sinto muito. Você não merece isso. Eu não sei o que fazer. Disse, chorando. Tenho medo. Medo de criar meu filho sozinha. Medo do que vai acontecer. Você é mais forte do que imagina. Disse Caio, pegando a mão dela com delicadeza. E eu não vou deixar você enfrentar isso sem apoio. Clara o olhou nos olhos. Havia sinceridade ali, algo que não via em Ricardo havia muito tempo. Sentiu o coração acelerar. Por um instante, quase se deixou levar pelo impulso de se aproximar mais. Mas recuou, assustada com a própria vontade. Eu não posso. Eu sei. Respondeu Caio, respeitando o limite. Mas eu tô aqui. Sempre que precisar. Naquela noite, deitada na cama, Clara encarou o teto escuro. O papel do hotel ainda estava na mesinha ao lado. Ricardo dormia no quarto, fingindo paz. Ela, porém, sabia, não havia mais volta. Pela primeira vez, sentiu que a decisão não era se iria enfrentar a verdade, mas quando. Clara despertou antes do despertador. O sol ainda não tinha nascido, e o quarto estava mergulhado numa penumbra azulada. Virou o rosto e viu Ricardo dormindo profundamente. Observou-o em silêncio. O rosto dele, tão sereno naquele instante, parecia pertencer a outro homem. Não era o mesmo que, dias atrás, negara alegria diante da notícia do filho. Nem o mesmo que, nos primeiros anos do casamento, a surpreendia com flores e declarações. Ela se levantou devagar, para não acordá-lo. Na cozinha, preparou o café em silêncio. O som da cafeteira e o aroma familiar a confortavam, mas era um conforto frágil, prestes a se desfazer. Enquanto mexia o açúcar, sentiu o bebê se mexer pela primeira vez. O coração disparou. Colocou a mão sobre a barriga, emocionada. Meu amor, sussurrou, os olhos marejados. Você é a minha razão de seguir. Eu vou te proteger, nem que seja sozinha. Quando Ricardo surgiu na cozinha, ajeitando a gravata, Clara ainda estava absorta naquele momento. Dormiu bem? Ele perguntou, sem entusiasmo, enquanto servia café para si. Dormi. Respondeu, tentando conter a decepção por ele não ter reparado em nada. Ela esperava que perguntasse como estava, se sentirá algo diferente, qualquer coisa. Mas ele abriu o jornal e se perdeu nas manchetes, como se o mundo ao redor não existisse. Na escola, Clara se esforçou para disfarçar. Enquanto ajudava os alunos a escreverem frases curtas, notou os olhares atentos das crianças. Sofia, de apenas 8 anos, ergueu a mão. Professora, posso falar uma coisa? Pode sim, Sofia. A senhora tá sorrindo, mas seu olho parece que tá chorando. Clara engoliu em seco. Sorriu, acariciando os cabelos da menina. Às vezes, Sofia, a gente precisa sorrir mesmo quando tá cansada.
Mas obrigada por reparar, isso mostra que você tem um coração muito bom. A resposta foi suficiente para Luna, mas deixou Clara abalada. Até uma criança percebia o que ela tentava esconder. No fim da tarde, Clara entrou no prédio carregando sacolas de mercado. Encontrou Caio no hall, de jaleco, visivelmente cansado. Precisa de ajuda? Perguntou ele, aproximando-se. Seria ótimo. Respondeu, sorrindo de leve. Subiram juntos. O silêncio no elevador não foi incômodo, pelo contrário, parecia carregado de algo não dito. Ao chegarem ao andar, Caio hesitou. Clara, posso falar uma coisa? Claro. Você anda forte demais. Mas ninguém é obrigado a ser forte o tempo todo. Ela ficou sem palavras. Apenas assentiu, sentindo um nó na garganta. À noite, Clara encarou Ricardo no quarto. Segurava firme a conta do hotel encontrada dias antes. A gente precisa conversar. Ricardo suspirou, fechando o notebook. De novo, Clara. De novo. E quantas vezes for preciso. Eu encontrei isso. Ergueu o papel diante dele. Um hotel em Campinas, reserva para 2 pessoas. Você vai me dizer o que significa. Ele a encarou, impassível. Não é nada. Não é nada. A voz dela falhou. Você desaparece no fim de semana, volta cheirando a perfume, e espera que eu acredite que não é nada. Você tá exagerando. Eu tô exigindo respeito, Ricardo. É pedir muito. Ele se aproximou, tentando tomar o papel, mas ela recuou. Me devolve isso. Disse, ríspido. Não. Respondeu Clara, com firmeza que surpreendeu até a si mesma. Se você não tiver coragem de me dizer a verdade, eu mesma vou procurar. Ricardo a fitou por alguns segundos, irritado. Depois, desviou o olhar. Eu não vou discutir isso agora. Claro que não. Retrucou, amarga. Você nunca discute. Você foge. Ele saiu do quarto, batendo a porta. Clara sentou-se na cama, as mãos trêmulas, mas sentindo uma força nova dentro de si. Pela primeira vez, não cedeu. De madrugada, Clara foi até a varanda. As luzes da cidade piscavam como estrelas espalhadas. O vento fresco bagunçava seus cabelos, e ela se abraçava a barriga como quem buscava refúgio. Pensou nos primeiros anos de casamento, nas viagens curtas de fim de semana, nas promessas feitas em voz baixa, no eu vou estar sempre com você que agora soava como uma piada cruel. Fechou os olhos, deixando as lágrimas escorrerem. Eu não vou deixar você crescer num lar de mentiras. Sussurrou para o filho. Eu prometo. No dia seguinte, Clara ligou discretamente para Carol, uma amiga advogada. Carol, é a Clara. Eu preciso de ajuda. Do outro lado, a voz firme respondeu. Claro, Clara. O que houve? Acho que meu casamento chegou ao fim. Ao desligar, senti uma estranha mistura de dor e alívio. Era como se estivesse abrindo uma porta para um futuro desconhecido, mas necessário. À noite, Ricardo chegou e encontrou Clara mais calma do que o normal. Precisamos falar do nosso futuro, disse ela, com a voz serena, mas firme. Que futuro? Ele perguntou, confuso. O meu. E o do nosso filho. Respondeu, olhando nos olhos dele. Ricardo soltou uma risada debochada. Você não tem coragem. Clara manteve o olhar firme. Não subestima a força de uma mãe, Ricardo. O silêncio que se seguiu foi pesado. Pela primeira vez, ele parecia incomodado, como se percebesse que estava perdendo o controle. Mais tarde, sozinha no quarto, Clara encarou o próprio reflexo no espelho. Passou a mão sobre a barriga e murmurou. Eu vou lutar por nós. Não importa o que aconteça. E naquele instante, entendeu, o silêncio dela tinha acabado. O dia amanheceu frio, com uma neblina leve cobrindo as ruas da Zona Norte. Clara levantou-se cedo, determinada. Pegou a pasta onde guardava documentos pessoais e os colocou sobre a mesa. Respirou fundo. Hoje, finalmente, daria o primeiro passo. Enquanto passava café, sentiu novamente os movimentos do bebê. Sorriu, emocionada. Você tá crescendo rápido, meu amor, murmurou, acariciando a barriga. E eu prometo, não vou deixar que você cresça numa casa sem amor. Ricardo entrou na cozinha, ainda ajustando a gravata. Preciso sair cedo, disse, pegando uma fatia de pão sem sequer olhar para ela. A gente precisa conversar, Ricardo. Clara disse, firme. Ele bufou. Sempre essa frase. É sobre o nosso filho. Insistiu.
Você não pergunta nada, não acompanha as consultas, não mostra interesse. Eu trabalho 10 horas por dia para sustentar essa casa. Isso não conta. Retrucou, irritado. Sustentar não é só pagar contas. Respondeu Clara, com calma. É estar presente. Ricardo ergueu os ombros, indiferente. Você dramatiza demais. E saiu, batendo a porta. Clara ficou parada por alguns segundos, mas não chorou. Sentiu, ao contrário, que era o momento de agir. Naquela tarde, encontrou-se com Carol, a advogada, em um café discreto. Clara, eu sinto muito por você estar passando por isso, disse Carol, segurando sua mão. Mas saiba, você tem direitos. Clara respirou fundo. Eu não quero brigar pelo que é dele. Só quero garantir a segurança do meu filho. E você vai ter, respondeu Carol. Mas, antes de tudo, precisa se fortalecer emocionalmente. A batalha judicial pode ser dura. Clara sentiu, com os olhos marejados. Eu já enfrentei tanta coisa. Mas, às vezes, sinto que vou desmoronar. Não vai, disse Carol, firme. Você já deu o passo mais difícil, pedir ajuda. Ao sair, Clara sentiu um peso sair dos ombros. No hall do prédio, encontrou Caio, voltando de mais um plantão. Ele sorriu ao vê-la. Tá com um olhar diferente hoje. É? Perguntou, surpresa. Sim. Mais firme, disse ele, observando-a. Parece que decidiu alguma coisa. Clara sorriu de leve. Talvez eu tenha decidido me escolher. Isso é um ótimo começo. Respondeu Caio, sério. Naquela noite, Ricardo voltou mais tarde que o normal. Clara já estava deitada, mas não dormia. Ele entrou no quarto, tirou o paletó e, sem encará-la, começou a falar. Preciso que você assine logo os papéis. Não dá para adiar mais. Clara se sentou na cama. Não vou assinar nada sem meu advogado. Ele a olhou, surpreso. Advogado? É. Disse, firme. Falei com a Carol hoje. Você tá ficando louca, Clara. Disse, com raiva. Quer transformar isso numa guerra? Não. Respondeu, calma. Só quero justiça. Justiça? Ele riu, debochado. Você não sabe o que tá fazendo. Sei muito bem. Retrucou. E, se você quiser mesmo seguir em frente, vai ter que me respeitar. Ricardo a encarou, irritado, mas, dessa vez, não respondeu. Foi para o banheiro, batendo a porta com força. Clara respirou fundo. Sabia que aquele era apenas o começo de uma longa batalha. Dias depois, na escola, Clara sentiu uma pontada forte na barriga. Assustada, foi levada até o pronto-socorro mais próximo. Coincidência ou destino, Caio estava de plantão. Clara! Exclamou ao vê-la. O que aconteceu? Uma dor, eu fiquei com medo. Respondeu, aflita. Ele a examinou com cuidado, a voz tranquila tentando acalmá-la. Fica calma. É só uma contração de adaptação. Nada grave. Mas você precisa descansar. Ela sorriu, aliviada. Obrigada, Caio. Você sempre aparece na hora certa. Talvez porque eu queira estar por perto. Respondeu ele, sem desviar os olhos. O coração de Clara acelerou. Por um instante, quis segurar a mão dele e não soltar mais. Mas conteve-se. Eu não sei o que seria de mim sem sua ajuda. Disse, emocionada. Não precisa descobrir. Respondeu Caio, num tom baixo, mas intenso. Naquela noite, Ricardo chegou e percebeu algo estranho. Por que você tá tão calma? Perguntou, desconfiado. Clara o encarou, firme. Porque eu descobri que não dependo de você para ser feliz. Ele a olhou, perplexo. Pela primeira vez, Ricardo pareceu sentir medo. Clara foi até o quarto, fechou a porta e, diante do espelho, acariciou a barriga. Nós vamos vencer. Eu prometo. Sabia que estava apenas no começo. Mas, dentro dela, nascia uma força que nem ela mesma sabia que tinha. O sábado amanheceu abafado em São Paulo, como se até o clima pressentisse que algo estava prestes a acontecer. Clara acordou cedo, inquieta. Ricardo dormia ao seu lado, mas o celular dele vibrava sem parar na mesa de cabeceira. Ela tentou ignorar, mas a insistência da tela acesa a fez ceder. Pegou o aparelho. Uma mensagem em destaque. Estou no café, te esperando. Preciso te ver. O coração dela acelerou. O nome não estava salvo, apenas um número.
Mas o peso daquela frase foi suficiente. Clara fechou os olhos, respirou fundo e tomou uma decisão. Vestiu-se e saiu antes que Ricardo acordasse. O café indicado na mensagem ficava a poucas quadras do prédio. Ao entrar, Clara procurou discretamente entre as mesas. E lá estava, uma mulher jovem, cabelos castanhos lisos, digitando no celular com ansiedade. Ao ver Ricardo entrar minutos depois, o rosto dela se iluminou. Clara, escondida atrás de uma coluna, sentiu o chão sumir. Observou enquanto ele se inclinava para a mulher, beijando-a no rosto, com uma intimidade que ela não via havia meses. O riso dele, leve e feliz, era o mesmo que ela tanto buscará em vão. Uma dor lancinante atravessou seu peito. Não era só ciúme. Era a confirmação cruel de tudo o que suspeitara. Ela não conseguiu se conter. Caminhou até a mesa. Então é isso, disse, com a voz firme, mas trêmula. Ricardo empalideceu. A mulher arregalou os olhos. Clara, eu posso explicar. Ele disse, levantando-se apressado. Explicar o quê, Ricardo? Ela retrucou, as lágrimas já marejando. O contrato. O hotel. Agora o café. Você acha mesmo que eu ia ficar cega para isso tudo? Não é o que você tá pensando. Ele tentou, nervoso. Não. Clara ergueu a voz. Então me diz, o que é? Porque, para mim, parece exatamente o que parece. A mulher, constrangida, se levantou e saiu sem dizer nada. Ricardo passou a mão pelos cabelos, desesperado. Clara, eu não queria que fosse assim. Você escolheu que fosse assim, disse ela, firme, segurando a barriga. E eu não vou deixar que nosso filho cresça em meio a mentira e desrespeito. Ele tentou tocá-la, mas Clara recuou. Não encosta em mim. As pessoas no café observavam a cena em silêncio. Clara sentiu as pernas tremerem, mas sua voz não falhou. Eu vou seguir em frente, Ricardo. Com ou sem você. E saiu, deixando-o parado, sem reação. De volta ao prédio, encontrou Caio no hall. Ele percebeu o rosto dela vermelho, os olhos marejados. O que aconteceu? Perguntou, preocupado. Clara tentou sorrir, mas a voz falhou. Eu vi. Com meus próprios olhos. Caio a segurou pelos ombros. Clara. Ela desabou, chorando. Eu não merecia isso. Ele a abraçou com delicadeza, sem dizer nada. Apenas a deixou chorar, até que o peso dentro dela fosse aliviado. Você é mais forte do que pensa, disse, quando ela conseguiu respirar. E não tá sozinha. Clara olhou, sentindo um calor diferente. Por um instante, pensou em como a vida poderia ser ao lado de alguém que realmente se importava. Mas logo afastou o pensamento. Ainda não era a hora. À noite, Ricardo voltou para casa. Encontrou Clara sentada na sala, calma, mas com um olhar que ele nunca tinha visto antes. A gente precisa conversar, disse ela. Ele suspirou, tentando recuperar o controle. Clara, eu errei. Mas a gente pode consertar. Ela balançou a cabeça. Não. Não existe conserto para isso. Eu vi o jeito que você olha para ela. Já faz tempo que deixou de olhar assim para mim. Foi um deslize. Não. Interrompeu. Foi uma escolha. E agora eu vou fazer a minha. Ricardo se aproximou, desesperado. Você não vai conseguir sozinha. Clara o encarou firme. Eu já tô conseguindo. O silêncio foi sufocante. Ricardo pareceu perceber que a mulher diante dele já não era a mesma. Eu vou lutar pelo nosso filho, disse ele, quase como uma ameaça. Clara ergueu o queixo. Lute. Mas saiba que eu não tenho mais medo. Mais tarde, no quarto, Clara passou a mão na barriga e murmurou. Nós vamos recomeçar, meu amor. E vai ser em paz. Ela não sabia ainda como seria o amanhã, mas tinha certeza de que o ciclo de silêncio e dor havia chegado ao fim. O domingo amanheceu carregado, um daqueles dias em que o céu cinzento parece refletir exatamente o que a gente sente por dentro. Clara abriu os olhos lentamente. O quarto ainda tinha o cheiro de Ricardo, mas a ausência dele na cama foi a primeira coisa que notou. Sabia que ele havia saído cedo, provavelmente para evitar um novo confronto. Sentou-se na beira da cama, respirando fundo. Tocou a barriga com cuidado. O bebê se mexeu levemente, como se respondesse ao toque. Um sorriso tímido escapou. Você é minha força, meu amor. Sussurrou. Eu vou dar um jeito de te dar um lar cheio de paz. Aquela promessa lhe deu coragem. Decidida, começou a arrumar uma pequena mala.
Colocou roupas suficientes para alguns dias, documentos e alguns objetos pessoais que não poderiam faltar. Enquanto dobrava uma blusa, as lágrimas desciam silenciosas. Não era fácil deixar para trás a casa que havia sonhado e decorado com tanto carinho. Cada móvel tinha uma lembrança, cada canto uma esperança. Mas agora, nada disso valia se a casa havia se transformado em prisão. Na mesa da sala, deixou um bilhete escrito com calma. Preciso de tempo. Não me procure. Vou pensar no futuro que nosso filho merece. Pegou a mala, respirou fundo e saiu, sentindo o coração acelerar com a coragem e o medo se misturando. A casa de Helena, sua colega da escola, era simples, mas acolhedora. Quando Clara chegou, mal conseguiu conter as lágrimas. Helena a abraçou forte. Eu sabia que você estava sofrendo, mas não tinha ideia de quanto. Disse, acariciando os cabelos dela. Eu não queria incomodar. Clara murmurou. Você nunca incomoda. Helena rebateu. Você é minha amiga. E amigas servem para isso. Clara chorou ali, sem vergonha. Mas, pela primeira vez em muito tempo, o choro não parecia fraqueza. Era um desabafo. Durante a tarde, deitada no quarto de hóspedes, Clara olhava para o teto e se deixava envolver pelos próprios pensamentos. O silêncio era diferente daquele de sua casa. Não sufocava, era reconfortante. Pensava em tudo o que viverá com Ricardo, o primeiro encontro na faculdade, os planos de uma vida feliz, as promessas de amor eterno. Lembranças doces que agora doíam como facadas. Onde foi que ele se perdeu? Ou será que ele nunca foi realmente o homem que eu achei que era? Helena entrou com uma bandeja de chá e biscoitos caseiros. Toma! Vai te fazer bem. Clara sorriu, emocionada. Obrigada, de verdade. Não precisa agradecer. Eu só quero que você se lembre. Você não tá sozinha. O celular vibrou. Era Caio. Clara. Fiquei preocupado. Não te vi hoje. Tô na casa da Helena. Precisei de um tempo. Respondeu, a voz ainda embargada. Quer que eu passe aí mais tarde? Ela hesitou. Sentia vontade de vê-lo, mas também sabia que precisava organizar a mente. Não, Caio. Obrigada. Eu só preciso de calma. Tudo bem. Mas lembra do que eu disse, você não tá sozinha. A voz dele saiu firme, mas delicada. Ao desligar, Clara ficou olhando para o celular. Havia um calor diferente no peito, algo que a assustava e, ao mesmo tempo, a confortava. No fim da tarde, o telefone tocou novamente. Era Ricardo. Onde você tá? A voz dele era carregada de raiva e medo. Isso é loucura, Clara. Ela respirou fundo. Não é loucura. É sobrevivência. Sobrevivência. Você tá destruindo tudo o que a gente construiu. Eu? Clara ergueu a voz. Quem destruiu foi você, Ricardo. Quando escolheu enganar, quando deixou de olhar para mim como sua esposa. Eu ainda te amo. Ele disse, com urgência. Não, Ricardo. Amar é cuidar, é respeitar. Amor não é só palavra jogada ao vento. O silêncio do outro lado do telefone doeu mais que qualquer resposta. Clara desligou. Nos dias que se seguiram, tentou resgatar a si mesma. Lia antes de dormir, cozinhava pequenas refeições que lhe davam prazer, colocava músicas baixas para embalar os pensamentos. Sentia o bebê mais ativo, como se ele também percebesse a mudança de energia. Helena incentivava a sorrir mais, a sair para pequenas caminhadas. Foi numa dessas que encontraram Caio, voltando do hospital. Como você tá? Perguntou ele, preocupado. Melhor. Clara respondeu, sincera. Um passo de cada vez. É assim que se vence uma guerra. Disse Caio, sorrindo. Ela sorriu de volta, e naquele momento percebeu que havia esperança. Ricardo, no entanto, não desistia. Ligava todos os dias. Às vezes chorava, prometendo mudar. Outras, gritava, acusando-a de destruir o casamento. Clara ouvia em silêncio, mas não cedia. Ele tá desesperado porque perdeu o controle. Mas eu não volto mais. Na sexta-feira, encontrou-se com Carol, a advogada, num café discreto. Clara, você já pensou no que quer de verdade? Carol perguntou, olhando-a com seriedade. Quero a separação. Disse, firme. Quero um lar seguro pro meu filho. Carol assentiu. Vai ser um processo difícil, mas eu tô aqui para te ajudar. Você tem mais força do que imagina. Clara respirou fundo. Não é mais sobre medo. É sobre dignidade.
À noite, de volta à casa de Helena, Clara olhou-se no espelho. O reflexo mostrava uma mulher diferente daquela que chorava sozinha dias antes. Havia dor, sim, mas também determinação. Você conseguiu, Clara. Disse a si mesma. Você quebrou o silêncio. Deitou-se, abraçando a barriga, e fechou os olhos. Sabia que o caminho ainda seria longo, mas também sabia que, pela primeira vez em anos, estava pronta para caminhar. O sol da manhã invadia a sala simples da casa de Helena, iluminando Clara, que tomava chá calmamente enquanto acariciava a barriga já mais saliente. Era estranho pensar em como, em poucas semanas, sua vida havia virado de cabeça para baixo. O telefone tocou. Era Carol. Clara conseguia agendar sua primeira audiência preliminar para o mês que vem. Clara respirou fundo. Parece que agora é real. É real. Mas você não tá sozinha. Garantiu Carol. Desligou e ficou olhando para o celular. Por um momento, pensou em Ricardo. Imaginou irritado, talvez planejando mais uma tentativa de convencê-la a voltar. Mas, no fundo, sabia que aquele ciclo havia terminado. No final da tarde, Clara saiu para caminhar na pracinha em frente ao prédio. Helena ficou em casa preparando o jantar. O ar fresco, misturado ao riso das crianças que corriam, trazia uma sensação de paz que ela não sentia fazia muito tempo. Foi quando Caio apareceu, segurando um livro. Posso me sentar? Perguntou, sorrindo. Claro, respondeu ela, abrindo espaço no banco. Houve um silêncio breve, confortável. Depois, Caio disse: Sabe, você parece diferente. Diferente como? Ela perguntou, curiosa. Mais leve. Como alguém que decidiu viver de verdade. Clara sorriu, tocando a barriga. Talvez seja isso. Decidi viver não só por mim, mas por ele. Seu filho vai ter orgulho de você. Caio disse, convicto. Ela desviou o olhar, emocionada. Às vezes tenho medo. O medo é normal. Ele respondeu. Mas coragem não é viver sem medo. É viver apesar dele. As palavras ficaram ecoando no coração dela. Naquela noite, Ricardo ligou de novo. Clara, eu preciso ver você. Não, Ricardo. Disse, calma. A gente vai se encontrar quando for a hora, mas não agora. Você não pode me tirar da vida do meu filho. Gritou, desesperado. Ninguém tá te tirando. Respondeu. Mas, se quiser estar presente, vai ter que aprender a respeitar. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Depois desligou, sem mais palavras. Clara respirou fundo. Não chorou. Sabia que, de agora em diante, teria de ser firme. Alguns dias depois, ao final de uma manhã ensolarada, Clara deu sua última aula antes de sair em licença. Ao despedir-se das crianças, foi abraçada por uma pequena multidão de bracinhos. A senhora volta, né? Perguntou Sofia, com os olhos brilhando. Volto sim, meu amor. Mas por enquanto, vou cuidar de um bebê muito especial. A gente vai sentir saudade. Disseram em coro. Clara saiu da escola com o coração aquecido. Pela primeira vez, sentiu-se plena. Naquele fim de semana, organizou um pequeno almoço na casa de Helena para agradecer pelo apoio. Caio apareceu, trazendo flores. É só um gesto, para te desejar força. Disse, entregando o buquê. Clara sorriu. Obrigada. São lindas. Durante o almoço, riram, compartilharam histórias e até falaram de planos futuros. Clara observava Caio contando uma história engraçada do hospital e percebeu como ele se tornará uma presença essencial. Mas sabia que não era hora de pensar em romance. Seu coração ainda cicatrizava. À noite, deitada, Clara refletiu. Olhou para o teto e sorriu sozinha. Eu sobrevivi. Eu tô de pé. E vou dar ao meu filho tudo o que tenho de melhor. Acariciou a barriga e sussurrou. Talvez a vida não tenha saído como eu planejei, mas ainda pode ser bonita. No dia seguinte, enquanto arrumava suas coisas, ouviu uma batida na porta. Era Caio. Desculpa aparecer sem avisar. Só queria saber se você tá bem. Clara sorriu. Tô sim. E obrigada por sempre se preocupar. Não é preocupação. É cuidado. Disse ele, olhando-a nos olhos. Por um instante, o silêncio foi cheio de significados. Clara sentiu o coração acelerar, mas respirou fundo. Eu ainda preciso de tempo. Confessou. E eu vou respeitar. Respondeu Caio, com um sorriso sereno. Meses depois, numa manhã ensolarada,
Clara entrou na maternidade com Helena e Carol ao seu lado. Ricardo também apareceu, sério, com um buquê de flores. Olhou-a, hesitante. Posso ficar? Perguntou, quase num sussurro. Clara pensou por um instante. Você pode conhecer seu filho. Mas a gente não é mais o mesmo, Ricardo. Ele assentiu, com os olhos marejados. Horas depois, Clara segurava o bebê nos braços. Pequeno, frágil, mas com um choro forte. As lágrimas escorriam por seu rosto. Bem-vindo ao mundo, meu amor, disse, emocionada. Você é meu recomeço. Caio, do lado de fora, esperava, respeitoso. Quando Helena o chamou para entrar, ele se aproximou devagar. Clara sorriu, cansada, mas feliz. Ele chegou. E ele é perfeito, disse Caio, olhando o bebê com ternura. Clara sentiu o coração aquecer. Não sabia como seria o futuro, mas tinha certeza de que não estaria sozinha. E, pela primeira vez em muito tempo, acreditou que a vida podia, sim, ser um novo começo. Ficamos por aqui, obrigada por assistir até o final. Deixe seu like e se inscreva no canal para sabermos que você gosta de histórias como essa. Até logo!